Glória a Deus, é satisfatório nós partilharmos um pouco da palavra do Senhor. Eu quero convidar a amada igreja que abramos as nossas Bíblias no livro de João 10. Hoje nós vamos falar direcionado não para o pastor, mas para as ovelhas. Amém? Glória a Deus, abramos as nossas Bíblias no livro de João 10. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 5. Glória a Deus, Senhor seja louvado desde hoje para todos sempre. Então, sem mais delongas, vamos lá começar a nossa leitura de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante dela. O pastor vai diante das ovelhas, amém? E estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, mas na verdade fugirão dele porque não conhece a voz do estranho. O 6 diz assim: Jesus usou essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes foi falado. Amém? Glória a Deus. Eu disse que hoje a mensagem é voltada para as ovelhas. Entretanto, comecei no 1 até o 5 para que nós possamos entender. Mas a nossa própria mensagem está focalizada no 4 e no 5. Amém? Glória a Deus. Eu e você, amada igreja, nós sabemos perfeitamente como é que funciona os pastores, como é que funcionam as ovelhas. Os pastores, como a Bíblia diz, dá sua vida pela ovelha. O pastor corre um risco grande para proteger a sua amada ovelha, para levar lá no campo onde as ovelhas têm um bom pasto, podem comer. Depois leva para onde tem a zona de bebedouro, vai lá, bebe e depois traz de volta para o aprisco, para o cercado, onde eles normalmente guardam o estábulo. Não sei como é que cada um possa interpretar, mas os pastores fazem isso. Mas o segredo disso tudo é como a Bíblia diz: o pastor, ela sai, chama as suas ovelhas ouve a voz do pastor, conhece a voz do pastor. Jesus Cristo, quando falou isto, eles não entenderam. Entretanto, Jesus Cristo falou em outras palavras, ainda assim viveram confundidos, porque depois, um pouco mais para fundo, lá no fundo da Bíblia, ali já na parte 19, coisa de gênero, a Bíblia diz que eles disseram que este está louco, este está maluco. Porque a ovelha, uns entenderam, ouviram a voz e outros não ouviram a voz. Ficaram divididos porque este está endemoniado, este está louco. Falavam de Jesus, amém? Eu quero falar hoje para a amada igreja, eu quero pedir que nós possamos prestar muito bem atenção, porque Deus, Ele sabe o que é que Ele fala para a sua amada igreja. Quando o pastor falou comigo acerca da pregação de hoje, ou uma palavra de hoje, no momento, Deus, Ele tocou no meu coração. Não foi preciso eu ir orar, pedir, Senhor, orientações. Na hora, Deus falou comigo acerca dessa passagem, acerca de ovelhas. Porque muitas das vezes nós andamos desgairados, nós não queremos saber da igreja, nós queremos sim saber vou lá no YouTube, realmente tem lá muitas pregações boas, muitos louvores bons, eu vou lá, eu ouço,
eu alimento o meu espírito. Não é igual, igreja, não é igual. Não é igual, porque é tempo de nós nos congregarmos, é tempo da igreja se reunir, é tempo da igreja se unir um com o outro, juntar mesmo até se sentir tão apertados, porque assim Jesus, Ele gosta. Ele gosta por quê? Porque o homem tem que sentir calor do homem. Se nós congregarmos, nós vamos sentir calor do homem. E se nós ficarmos dispersos, olha, meu irmão, minha irmã, é um perigo autêntico, porque Jesus Cristo, ele depois falou mesmo ali no livro de João 10, que aquele que veio antes de mim é ladrão. Ele referia a quem? Lê lá no João 10:10, de que ele falava? Ele falava que vem senão para matar, roubar e destruir. Nós temos seguido a nossa live ali no Zoom, o pastor tem ensinado, o pastor Roberto Pereira tem ensinado, tem falado palavras proféticas, tem profetizado, mas nós muitas das vezes ficamos apenas e só na palavra profética, não queremos seguir em frente, não queremos dar um passo, queremos que Deus dê o passo em nossa direção, mas nós não queremos dar o passo em direção de Deus, porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Muitas das vezes existe dúvida pairando sobre o nosso coração quando nós temos uma palavra profética. Muitas das vezes nós temos dúvida no homem ou a mulher que Deus usa a boca para nos falar como ovelhas. Meu irmão, minha irmã, felizmente, Deus ainda tem profetas na face da terra. Deus ainda tem profeta na face da terra. Ovelhas têm que seguir a voz do pastor, instruções dadas pelo pastor. Quando o pastor diz, olha, minha igreja, nós temos que unir a força nesta direção, vamos unir a nossa força nessa direção. Quando o pastor diz, vamos unir a nossa força naquela direção, vamos unir a nossa força naquela direção. Porque nós, como ovelhas, nós temos que remar todos para o mesmo lado. Porque se nós dividirmos, nós não vamos chegar lá. Não chegamos. Nunca, jamais chegaremos ao porto seguro. Porque o objetivo da igreja, das ovelhas, é entrar lá no céu. E se nós não estivermos conectados uns com os outros, nós não vamos chegar lá no céu. É necessário que nós tenhamos força o suficiente. Se não tiver forças, nós sabemos aonde nós devemos buscar forças para nós depois nos colocarmos de pé. É lá de joelho, lá no teu quarto, no jejum, na meditação da palavra. Por quê? Porque Deus, ele prometeu na palavra dele. Ele não é o homem para que minta, irmã da igreja. Eu e você, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós conhecemos a voz do bom pastor. Eu quero trazer uma ilustraçãozinha para você entender como é que a ovelha, ele entende a voz do pastor dele. Porque a Bíblia diz, o pastor sai, vai à frente, ele chama pelas suas ovelhas, e as ovelhas saem e seguem o pastor. Certa vez havia um homem que andava por uma zona tão deserta. Andava já algumas horas pelo deserto. E com o passar do tempo, ele foi sentindo-se muito cansado mesmo. Ao levantar a cabeça, certamente aquele homem já se sentia um pouco desgastado, dizendo, se calhar eu vou me oferecer mesmo aqui no deserto. Mas ao levantar a cabeça dele, ele avistara lá ao longe um lago. Eu acho que os brasileiros usam muito o oásis, acho eu, se eu não me engano. Aquele homem avista aquele lago. Ele se aproxima o mais depressa possível para tomar o banho e beber um pouco de água, refrescar, porque havia muito calor. Ele sentou ali, depois, debaixo de uma palmeira que havia ali ao lado. Com o passar do tempo, chega um pastor com a sua ovelha. Por volta de 15, 20 ou 30 ovelhas, vamos supor 30 ovelhas que o homem chega com ele, o pastor.
Ele primeiro, como pastor, ele esperou que a ovelha bebesse primeiro a água, para depois ele beber. Quando as ovelhas acabaram de beber, ele depois bebeu. E as ovelhas ali ficaram para descansar um pouco. Passando 10 ou 15 minutos, chega um outro pastor com mais ou menos o mesmo número de ovelha, e o outro pastor, ele faz o mesmo processo. Deixa as ovelhas beberem primeiro, depois ele bebe. As ovelhas se misturam, já tinha cerca de quase 60 ovelhas misturadas. Então aquele homem que estava sentado, ele disse, isso certamente vai dar uma confusão tremenda na hora de ir embora. Esses pastores, quando eles arrumaram as coisas para ir embora, isso vai dar uma tremenda confusão. Passado mais 10 ou 15 minutos, chega o outro pastor com mais ou menos o mesmo número de ovelhas. Então, o pastor segue o mesmo processo, deixa a ovelha beber primeiro, depois ele bebe. Então, ficou ali os três conversando. E não falando com aquele homem que estava ali sentado. Mas o homem sentado disse, hoje eu quero ver como é que isso vai dar. Isto vai dar uma confusão tremenda. Com o passar do tempo, então, o último pastor a chegar, vira para o outro e diz assim, olha, eu vou andando, porque já pode vai anoitecer, então eu preciso cruzar este deserto e deixar ficar a minha ovelha salva. E ele, quando saiu, ele andou mais ou menos 30 ou 40 metros de distância, ele chamou pela ovelha dele, que ele disse, Meha! Ou seja, o significado desta palavra é segue-me. Ele falou por 3 vezes, Meha! Meha! E as ovelhas dele saiu. Primeiro levantou a cabeça, as ovelhas dele. A primeira vez que ele chamou, as ovelhas levantaram a cabeça, o que lhe pertence. Na segunda vez, começaram já a se dispersar das outras ovelhas. A terceira vez já estava no caminho, indo embora. Então, o outro pastor que chegou, o segundo que chegou, disse, tá bem, olha, vou-me embora porque vai ficar de noite e eu preciso cruzar esse deserto com as minhas ovelhas e as colocar em seguro. Ele, quando saiu também, a mesma distância mais ou menos, ele proferiu as mesmas palavras. Meha, as ovelhas que lhe pertencem levantaram a cabeça e olharam para ele. Meha, começaram a se dispersar das outras ovelhas, e a terceira vez que ele pronunciou a palavra, a ovelha já estava atrás dele. Então o homem que estava sentado ali levantou, foi ter com o pastor que ficou o primeiro a chegar. Ele perguntou, então, como é que as ovelhas ouvem a voz e vão embora? Será que se eu chamar por elas da mesma forma, elas vão me seguir? O pastor disse, não vão. E se eu vestir as tuas roupas e chamar por elas vão me seguir? Não vão. Não vão te seguir. Então, ele duvidando, ele se afastou e chamou. Meha! As ovelhas não deram ouvidos. Continuaram ali. Ele voltou, ele disse, mas por que eles não me ouvem? O pastor virou para ele e disse assim, olha, se elas estiverem doentes, uma ou outra se estiver doente, até pode te seguir. Mas se elas estiverem são e bem cuidadas, elas não vão te seguir. Ele disse, ah é? Afinal é assim? Eu não sabia dessa. Ele disse, é mesmo assim. Eles não vão te seguir. Então o homem despediu do outro e disse, olha, então também vou-me embora. Você vai ficar sozinho porque eu vou-me embora. E eu também tenho muitos quilômetros ainda pela frente para andar. Ele, quando se afastou a mesma distância, ele proferiu as mesmas palavras. Meha! E as ovelhas o seguiram. Ele cruzou o deserto e levou as suas ovelhas.
eu quero te dizer com essa ilustração que é que quando o nosso pastor, ele nos ensina, quando nós passamos pelas dificuldades e nós procuramos solução, digamos assim, procurando solução, como se diz, pedindo conselhos aos nossos pastores, porque são dois, temos o pastor Roberto e temos o pastor Paulo. Normalmente nós falamos muito mais com o pastor Roberto do que o pastor Paulo, porque a situação mesmo é um pouco assim, como que eu posso dizer, mais favorável ao lado do pastor Roberto, entre aspas, porque tem mais disponibilidade para nós. Então, quando nós procuramos o pastor ou a pastora e pedindo conselhos, é porque nós sabemos que tem conselho, tem algo para dar, não é? Mas quando nós, em vez de procurarmos o nosso pastor ovelhas, e nós procuramos o pastor, ou seja, faltou lá o S, porque existem muitos pastores que dão muitas patadas nos crentes e dando conselhos ao contrário do que a Bíblia ensina. Nós, como crentes, temos que procurar solução na Bíblia. Temos que procurar respostas na Bíblia. Quando nós não estamos entendendo, nós procuramos o líder onde Deus elegeu, porque não é em vão, não é por acaso que as ovelhas tenham um pastor. Não é por acaso que Deus deixou na palavra dele acerca do bom pastor, acerca das ovelhas, entre outras coisas mais. Porque não é bom que nós ouvimos dizer, aquela igreja opera milagre, aquela igreja, o culto é mais fervoroso, aquela igreja tem mais oração, aquela igreja, os louvores são mais aquecidos. Não é bom que nós fiquemos a saltar de galho em galho. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos ali, depois nós estamos acolá. Isto não é bom, porque o mesmo Deus que você procura acolá, o mesmo Deus que você procura acolá ou lá, é o mesmo Deus que está aqui na tua presença. Basta você saber segurar a oportunidade, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente o mesmo. Ele não muda. Eu posso mudar, você pode mudar, mas Ele não muda. Se assim fosse, Ele não dizia na palavra dele, entra no teu quarto e feche a tua porta. Ele não dizia isso, ele dizia, salta de galho em galho, que eu estarei acolá, eu estarei acolá. Muitas das vezes, nós corremos atrás de bênção, nós corremos atrás de milagres, porque lá tem campanhas, lá tem isso, lá tem acolá. Não. Fica onde você está. Fica onde você tem sido alimentado espiritualmente. Fica onde você tem alguém que suporta você quando você precisa espiritualmente. Minha amada igreja, hoje vi um louvor que o pastor Paulo, você também viu no Facebook. Cristo está voltando. Ele está voltando. Nós, como igreja, abramos bem os nossos olhos, mas muito bem os nossos olhos e os nossos ouvidos, porque naquele dia nós vamos nós vamos prestar contas a Deus. Se nós vivemos nisto de hoje aqui, amanhã acolá e nunca estamos firmes na fé, vem um vento nos arrasta para acolá, vem o outro nos arrasta para acolá. Existem profetas de Deus na face da terra, mas também existem muitos falsos profetas, aqueles que Deus disse, Deus mandou dizer, às vezes não tem nada, zero lá, zero, mesmo zero, e nós acompanhamos e abandonamos a nossa casa. É como, por exemplo, você tem o seu marido, eu sou fiel ao meu marido, mas vem o outro, um bom palavreador, fala contigo e você abandona o seu lar, você acompanha ele.
Quando chega até uma metade do caminho, você descobre que afinal é tudo mentira. Tudo quanto se falou é mentira. E depois você tenta voltar para o seu lar. Às vezes o seu marido te recebe, às vezes ele não te recebe. Por isso, meu irmão, minha irmã, fica onde você está, ouve o que Deus tem para falar, ouve bem o que o Espírito Santo ministra dentro da igreja. Nós temos hoje plataformas que nos traz a palavra até dentro da nossa própria casa. O pastor tem feito os possíveis para nos colocar dentro da palavra do Senhor, dentro do contexto, com bons temas. Portanto, minha amada igreja, eu quero te falar, vamos lá segurar a pátria, segurar mesmo a pátria, porque Deus, Ele quer falar conosco em todo o tempo, Ele quer falar conosco. Em todo o tempo Ele quer falar conosco, amém? Porque quão bom e quão suave, diz a Bíblia, é o que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama bênção, e eu creio que é bênção sem dúvida, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu vou te dizer, amada igreja, eu não sei por que Deus trouxe essa palavra para nós, porque primeiro é para mim e depois é para a igreja. Eu não sei porquê, mas Deus sabe o porquê. Por isso, eu te digo, minha amada igreja, vamos ser fiéis ao nosso Senhor, à nossa congregação, vamos dar o nosso melhor, dar o nosso dízimo, vamos dar nossas ofertas para que as portas continuem abertas, para que a palavra do Senhor seja ministrada, seja ensinada. Não importa se é grande, não importa se é pequeno, não importa se é velho, se é novo, mas que nós possamos prestar a nossa atenção no que Deus fala, amada igreja. Não tira o teu olho do teu alvo, porque Deus é o teu alvo. Deus é o teu alvo. Faça a tua parte, que Jesus Cristo fará a parte dele. Entra no caminho e Ele estará contigo. Faça o que é certo, porque Ele é contigo. Levanta os teus braços, porque Ele é contigo. Luta, porque Ele vencerá com você junto. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Jamais Ele deixará de o ser. Ainda quando nós saiamos um pouco do caminho, Ele é tão generoso que Ele está sempre de braços abertos. Ele diz: filho, venha cá, que eu te recebo de braços abertos. Ainda quando nós caímos, Ele diz: filho, dá cá a mão que eu te levanto e te coloco de pé. Quando nós já não temos mais força, Ele diz: filho, eu sou a tua força. Por isso, amada igreja, sejamos firmes, estejamos firmes, os nossos olhos possam estar fitos lá no alto dos céus, porque Deus é Deus. Ele não é o homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Se você um dia levantou as tuas mãos, aceitou Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e tem feito boas obras, e com a tua fé certamente você alcançará. Porque o Tiago disse: mostra-me as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé e a minha obra. Por isso, segue o que Deus tem para você na Sagrada Escritura. Segue. Porque Deus é Deus. Ele nunca deixou o seu povo cabisbaixo. Ele sempre olhou para o seu povo com o cabiz levantado. Quero sempre que a sua amada igreja seja sempre com o cabiz levantada, com autoestima. Quando você não tem autoestima, peça ao Senhor: coloca um louvor novo, um cântico novo na minha boca. Você vai ver que automaticamente o mundo olha para você e diz: esse não tem problemas, esse, se calhar na casa dele vive uma maravilha. Todos nós temos os nossos problemas, uns grandes, outros pequenos, mas não deixa de ser problema. Situações são situações. Mas Deus é bom. Eu quero dizer a você desde já: sábado é a nossa live no Facebook. Não perca, porque Deus tem algo muito mais para falar contigo. Deixa algo a fazer,
venha ouvir a palavra do Senhor. Faz como a Ana, amém? Não fica como a Marta se preocupando com isto e com aquilo, que a prova ficou por passar, a comida ficou por fazer, porque ficou por varrer a casa, a louça ficou por lavar, ou não fica assim. Presta toda a tua atenção no sábado, às 20 horas, Deus tem mais para falar contigo. Presta atenção, a Bíblia diz, quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito fala à sua amada igreja. Deus é Deus, Deus é bom, e eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Roberto, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu quero fazer uma breve oração contigo, amada igreja. Você coloca a sua mão no seu coração, para que Deus possa tocar no seu coração em primeiro lugar, para que as coisas, o que está errado possa voltar certo, o que está certo volta ainda muito mais certo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Grande e majestoso é tu e a tua pessoa. Tu és Deus, Senhor, que tem entrado nas causas, nas lutas dos teus filhos. Tu és Deus que tem falado a tua amada igreja. Tu és Deus, Senhor, que não tem deixado a tua igreja no chão. Tu és Deus que não tem deixado a tua igreja envergonhada. Tu tens levantado, Senhor, a tua igreja com a destra da tua mão. Por isso, nesta hora, eu te peço, Senhor, toma conta do coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor, toma conta da mente do meu irmão, da minha irmã, Jesus amado. Põe a tua mão de fogo, meu Pai, dissipa toda dúvida, lança por terra o que não confessa o teu nome, Pai, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Semeia, meu Pai, no espírito, no coração, na alma, a certeza, Jesus amado, para a honra e também a glória do teu nome. Eu quero, meu Pai, colocar, Jesus amado, esta palavra diante de ti, que possa surtir efeito para a honra e a glória do teu nome, Pai. Abençoe a todos, dá-nos uma boa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor é bom, para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Osana, Osana. Então, como eu disse, amada igreja, não percamos o nosso tempo com loiça, não percamos o nosso tempo com a casa que ficou por varrer ou aspirar. Nós possamos, em nome de Jesus, no sábado, estar atento à voz do Senhor, começando pelos louvores, porque quando começa com o louvor, Deus, Ele fala já desde o começo, porque Ele é o alfa até o fim, como o ômega, em nome de Jesus. Aleluia, Osana, Osana, Osana nas alturas, glória ao Santo, glória grande é o Senhor. Majestoso é o Senhor, porque Ele é Deus e fora dele não há outro. Em nome de Jesus. Amém.